Irmãos, eu parei aqui, né? Se não falha a memória, eu aqui, né? Só para recapitular o que nós falamos semana passada. Tudo bem, Paulo? Só para lembrar, né, que nós falamos semana passada, nós tratamos da questão dos benefícios, né? Nós terminamos, né, aquele assunto do livre-arbítrio e da predestinação. Depois eu vou passar para vocês um canal, ele tem uma proposta, assim como a nossa, ensinar a teologia sem puxar para nenhum lado, tá? E vocês podem aprofundar mais sobre esse assunto de livre-arbítrio e predestinação, tá? Um canal muito bom, ele é um professor, ele fala muito bem, explica muito bem, vai ajudar bastante vocês. Depois, no final, eu passo o canal para vocês, o canal, tá? E aí nós terminamos, né? Ficou tudo assim, eu sei que é um assunto complicado, eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um assunto que, para os irmãos que só conheciam um lado, né, da história, né, quando passaram a ter o conhecimento, o entendimento não do que os teólogos falam, mas do que a Bíblia mostra, né? Nós vimos pelos textos da Bíblia, né, e ao longo da história, né, na linha do tempo da história dos dois pensamentos, né? Então eu procurei passar para os irmãos, não para criar dúvida, mas para gerar nos irmãos o conhecimento, a informação, tá? Tudo bem com essa relação, com a questão do livre-arbítrio e da predestinação? Tranquilo? É um assunto bem polêmico, se a gente for puxar agora, vamos ter essa aula conversando. Não, é bem polêmico, Mas assim, deu para entender o que são algumas partes. O objetivo do curso era mostrar os dois pensamentos, porque existe infelizmente uma falta de compreensão a questão principalmente como a gente vive num mundo cristão onde eu diria que 80% das igrejas cristãs evangélicas no Brasil elas são de linha arminiana. Então é natural que a pessoa não conheça a doutrina da predestinação ou não saiba o que é mesmo, tá? Então o objetivo do curso foi mostrar esses dois pontos. Eu confesso que eu não sabia. Uhum. Eu aprendi agora, esses dias, com o curso de Que bom. teologia. Aprendi as duas linhas e para mim era uma coisa, não era predestinação nem livre-arbítrio, era vontade de Deus. Que bom, é importante isso, né? Aquilo que eu digo para os irmãos, né? Não adianta se a pessoa é calvinista, se ela é arminiana, mas se ela não for convertida, não vai resolver nada. Não vai adiantar nada. Tá? Então, o importante é nós sermos convertidos. Eu diria uma coisa, eu vou falar uma coisa que o Augusto Nicodemos, ele falou sobre essa questão. Sim. Ele é bem assim, sabe, bem pacificador nessa questão aí. Eu disse para os irmãos, se os irmãos pesquisarem na internet, nós vão achar, infelizmente, das duas partes, tá? Ataques, até mesmo ofendendo, né? E ele é bem pacificador, ele chega a dizer assim, bom, se você é arminiano, se você crê na doutrina do livre-arbítrio e confessa que Jesus é o seu único salvador, confessa que a salvação é mediante a fé, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele fala assim, ele é calvinista, né? Ele fala assim, você é meu irmão em Cristo Jesus. Amém. Entendeu? Então, porque o principal é a mesma coisa do batismo. O batismo não é a quantidade de água que vai dizer se a pessoa, vamos ler isso, se a pessoa é regenerada ou não. A pessoa pode batizar por imersão, pode batizar por aspersão, pode batizar do jeito que ela quiser. Se ela não for convertida, não vai resolver nada. Então, essa questão, minha igreja batiza. Eu fui batizado por imersão, porque fui batizado na Assembleia. Hoje eu sou de uma igreja que batiza por aspersão. Só pega água e joga na cabeça da pessoa. Porque não é a quantidade de água que vai dizer se a pessoa é crente ou não. Tá? Então, tem algumas questões que a gente aprende porque nós estamos num curso teológico. Sim. Mas não é que vai influenciar a nossa salvação ou alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Não, isso não. Amém. Então, e aí semana passada também nós entramos nessa terceira aula que falou dos benefícios da salvação, né, da justificação, né? Nós vimos que os 4 benefícios, né, que é paz com Deus, acesso a Deus, livramento da ira vindoura e a esperança. É a terceira lição ainda, tá? Ficou faltando essa parte final. Agora,
como que eu sei se eu estou no caminho certo? Porque eu acredito, né, irmãos, e é uma coisa que eu defendo bastante, tanto em pregação como estudo, é que não adianta nada você ganhar almas para a igreja, para Jesus, e não mostrar para ela que o nosso principal alvo não é aqui. Nosso alvo não é nessa terra, nosso alvo é morar no céu. Como saber então se eu estou no caminho certo? Dá para nós termos alguns parâmetros que mostram para nós se eu estou no caminho certo? Vamos ver se tem. Primeiro, eu preciso conhecer o caminho. Eu preciso ter um entendimento do caminho. Ninguém sai de um ponto para outro ponto, ainda mais hoje em dia, na era da informática que nós estamos, da tecnologia, ninguém sai de um ponto A para um ponto B sem conhecer o caminho. Você vai estudar o caminho, vai ver as melhores opções, tá? Então você precisa o quê? Conhecer o caminho. Segundo, você precisa identificar o caminho, tá? Identificar o caminho. Como? O caminho me leva sempre para a verdade? É uma pergunta que cada um de nós temos que fazer para a nossa vida cristã. Esse caminho que eu estou seguindo, ele me leva para a verdade? Ele está sempre apontando ali para a verdade? Ele está sempre me conduzindo para a verdade? Não? Não, irmão Fábio? Não, depende do caminho que você segue. Não, mas o caminho que você... o caminho que você está. Ah, sim, no caminho que você foi, sim. Você vai fazer essa pergunta para você. Eu generalizei. Sim. Que quando falam todos os caminhos levam ao Senhor. Ah, não. Isso é mentira. Vamos imaginar aqui em termos de salvação da igreja. Ok. Não, sim. Tá? Então, assim, como que eu sei se eu estou, caminhando para a salvação? O caminho que eu estou caminhando, né? O caminho que eu estou indo, é um caminho que sempre me aponta para a verdade? Tipo assim, poxa, eu vejo que é o que a Bíblia prega, é o que a Bíblia ensina, é o que está sendo ensinado. Isso é saber se eu estou no caminho da verdade. E não é chegar e falar assim, puxa vida, mas está totalmente fora do que Jesus ensinou. Tem alguma coisa errada. Então o caminho me aponta para a verdade? Se o caminho me aponta sempre para a verdade, eu não estou falando para coisas que não são infalíveis, porque nós somos falhos, tá? O caminho me traz sempre vida. Esse caminho é algo que, ele te dá satisfação espiritual, ele te dá a alegria de você estar nesse caminho, ou é um peso? É um negócio assim que você está indo, mas não está legal. Então, verdade e vida e caminho. Lembra alguma coisa? Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos trabalhar esse texto. Como caminho, Jesus fornece o quê? Direção para o céu. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que nenhuma outra, não existe atalhos, não existe opções, não existe essa questão de subjetivo, eu penso que é esse. Não, Jesus, ele é o único caminho. A palavra caminho no grego é odos, a palavra método, por exemplo, eu me formei em teologia na Universidade Metodista. A palavra metodista vem de método. Método é duas palavras, né? Odos, meta e odos. Odos é caminho e meta é o foco, né? Ou seja, um foco baseado num caminho, tá? Foi criado pelos irmãos Wesley, John Wesley e o Charles Wesley. Então, o que é um caminho? Um caminho é isso aqui, ó. Vamos imaginar, vocês conhecem a igreja aqui, né? Vocês conhecem todos os cantos da igreja, porque vocês estão aqui direto, não é isso? Se der um blackout aqui, ficar numa escuridão, não tiver nenhum tipo de luz de emergência, nada, todos vocês com certeza vão saber a saída.
Porque você sabe como está distribuído aqui os bancos, as cadeiras, você sabe a direção da porta, você sabe a direção do banheiro, você sabe a direção do púlpito, vocês sabem tudo isso porque vocês conhecem o caminho. Se vier um visitante nesse dia até o blackout, ele vai ter dificuldade, ele vai ficar, sabe, tropeçando nas cadeiras, porque ele não conhece o caminho. Então o cristão, ele precisa conhecer o caminho. E Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, ele fala logicamente de um modo figurado, ele está dizendo que ele é a estrada, ele é o modo de conduta, é o lugar de tráfego, é nele, caminhar nele. Por isso que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus, como caminho, ele aponta o que para nós? A direção, o sentido. Qualquer outro caminho que saia dessa direção, que saia desse sentido, é um caminho perigoso para nós, é um caminho que nós devemos fugir, ainda que aparenta ser bom. Eu já contei para vocês aqui a ilustração do prato? Não contei? Vamos lá. Vamos supor que eu quisesse, eu não vou com a cara de algum de vocês, né? E eu quisesse envenenar algum de vocês. E eu, sabendo do prato de comida que vocês mais gostam, e do prato de comida que vocês menos gostam, então eu vou pegar alguém de exemplo aqui para me matar. Deixa eu ver. Vou pegar, quem que é corintiano aqui mesmo? Deus amado. Ah, tem dois corintianos aqui, então vou ter que escolher. Mas eu vou escolher o Humberton, vai. Eu vou livrar os corintianos hoje, tá bom? Vai ter que ir palmeirense. Você é palmeirense, Amém. Humberto, qual a comida que você mais gosta, que você não rejeita? Macarronada. Macarronada? Ok. E qual a comida que você não vai? Às vezes eu dou azar, viu, irmão? Às vezes eu pego um crente que fala: eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Giló, você gosta? Não. Então não é tudo. Então eu sei que você não gosta de giló, mas não dispensa uma macarronada. Se eu quisesse te matar com chumbinho, eu ia te dar um prato de macarronada ou eu ia te dar um prato de giló? Macarronada. É isso que o inimigo faz, irmão. O inimigo nunca vai aparecer para nós com um prato de giló, porque ele sabe que eu não gosto. Quem gosta, tudo bem, né? Mas ele sabe que eu não gosto. Eu vou recusar. Mas ele vai aparecer com um belo prato de macarronada, porque ele sabe que eu não vou recusar. O inimigo, irmãos, nunca vai aparecer para nós com chifre vermelho, com rabo e tridente. Ele vai aparecer de uma forma que Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz, para enganar o povo de Deus. Tá? Então, o que eu entendo com isso? A pessoa pode ser boazinha. Tem pessoas boas? Tem. Que nem crentes são. Tem pessoas que são, com perdão a palavra, até melhores do que muitos cristãos. A gente encontra na nossa caminhada amigos, parentes que não são crentes, mas a gente fala assim: não, é meu parente, é meu irmão, é meu cunhado, é meu sobrinho, e ele é uma pessoa boa. No trabalho a gente encontra pessoas boas, a gente encontra na nossa caminhada pessoas boas, mas isso não basta, não basta ser bonzinho. Uma que nós vimos, que não é por obras, não é pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, tá? Ou seja, ainda que o caminho que aparenta para nós seja bonito, florido, eu preciso saber se esse caminho leva para a verdade, se esse caminho aponta para Cristo. Então, a gente tem hoje centenas de igrejas. Eu costumo brincar que fica sem igreja quem quiser. Tem igreja para todo gosto, né? Você tem igreja que no lugar do púlpito tem uma prancha de surf. Você vai perguntar para mim: você iria nessa igreja, Magnato? Não, eu não iria. Não participaria de uma igreja dessa, tá? Não participaria, tá? Não condeno quem está lá, mas eu não participaria, entendeu? Então o que eu preciso ver? Ah, é uma igreja, tá? Se é uma igreja é bom? Não,
Nem sempre. Não é porque você vê lá a igreja evangélica, necessariamente é bom. Estamos falando do contexto de igreja, tá? Então eu preciso saber se aquela igreja, se o caminho que ela aponta é o mesmo que a Bíblia. É a direção é Jesus? Ou lá o caminho é pelo apóstolo? O caminho é pelo patriarca? O caminho é pelo não sei quem? É ele que é o, né? É ele que garante a salvação? Porque tem igrejas onde a salvação está baseada no líder. Então precisa tomar muito cuidado. Tá? Olha o que Atos 4:12 diz. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então eu preciso, irmão, como cristão eu preciso. A gente, cada vez mais e mais, irmão, nós precisamos ser igual os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, Paulo foi pregar lá. Paulo, ele era super conhecido na época. Ele foi lá, pregou, e os crentes de Bereia abriram os pergaminhos, olhou e falou assim: deixa eu ver se o que ele está pregando é isso mesmo. Ah, tá, é o que está aqui mesmo. E a Bíblia chama esses crentes de Bereia de mais nobres. Por que eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica? Simplesmente porque eles avaliaram, julgaram se a mensagem de Paulo fornecia o caminho para a verdade. Tá? Então, primeira coisa, como caminho, Jesus fornece direção segura para o céu. Existem dois tipos de caminhos. Por isso que a gente tem que avaliar. Existem dois tipos de caminhos. Tem o caminho que conduzem o homem à ruína e à perdição. Salmo 1, versículo 1, bastante conhecido: caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que esse salmo, ele fala que o homem bem-aventurado não é aquele que faz algo, mas é ele é bem-aventurado pelo que ele não faz. E o que ele não faz? Ele não toma conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso que ele é bem-aventurado. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele deixa de fazer. Tá? Então tem caminho de pecadores. E o crente tem que saber se aquele caminho é um caminho de pecador ou não. Segundo, há caminho tenebroso, escorregadio. Salmo 35:6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. O salmista aqui é um salmo imprecatório, o Salmo 35, né? O salmista está orando a Deus, clamando a Deus, para que os seus inimigos sejam punidos, né? Que Deus livre ele dos seus inimigos. E ele vai dizer, caminho tenebroso. Então irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não pode ser ingênuo de achar que, não, é uma igreja, está tudo bem. Cuidado, porque como eu disse para os irmãos, é desta forma que o inimigo vai enganar. Não é lá fora. Do muro eu já contei, né? A ilustração do muro, né? Não. Já contei. Do muro também não? Não. Então vamos lá. Pelo menos na sala que eu vim. Diz que tinha um muro, tá? E tinha um jovem em cima do muro. Ele olhava para um lado do muro e ele via Cristo e os anjos, as pessoas de branco. E as pessoas não falavam assim: vem, desce, vem para cá. Quando ele virava para o outro lado do muro, ele via Satanás, os demônios, as pessoas que estavam no inferno, e não falavam nada. Ele virava para o lado de Cristo e todo mundo falava: vem, desce logo. Ele virava para o lado de Satanás e ninguém falava nada. Ele ficou irritado com aquilo. E ele chegou para o Satanás e falou assim: ô Satanás, por que quando eu olho aqui para o lado onde está Cristo, os anjos, eles mandam descer, vir para cá rapidinho, e quando eu olho para o seu lado, você não fala nada? Aí ele fala assim: porque o muro já é meu. Está lá já. É a mesma coisa o mundo, irmãos. O mundo jaz do maligno. Aonde que Satanás quer então investir onde é a sua luta? Contra quem que é? Contra a igreja. O mundo já é dele.
quem está lá fora já é tenente que nós pregamos, sendo calvinista ou não, sendo arminiano ou não, nesse que a gente prega, quem está no mundo se não vier para a igreja. Então o mundo jaz do maligno. Então onde é que ele vai investir? Lá fora? Não, ele vai investir onde? Na igreja. Ah, mas Satanás entra na igreja? Claro que entra. Entra pela mensagem, pela pregação, pelos falsos pastores. Aonde que tem falso pastor? No mundo? Na igreja. Falsos cristos no mundo? Na igreja. Lembra da aula de cristologia, a quarta aula, os sinais na volta de Jesus? Falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Na igreja, não estou falando aqui, né? Na igreja. É ali que o inimigo vai tentar nos tirar da presença de Deus. Tá? Então cuidado, porque nem tudo é um ditado popular, né? Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Agora, a Bíblia vai dizer que existem caminhos bons. Tá? Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo o que anda no caminho perfeito. É o que anda no caminho perfeito. Percebeu como é muito importante eu conhecer o caminho? Porque os olhos de Deus, eles estão sobre quem? Sobre quem anda no caminho perfeito. Tá? Esse me servirá. Aí no Salmo 18:30, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é aprovada, ele é um escudo para todos os que nele confiam. Caminho de santidade, Salmo 77:13, o teu caminho, ó Deus, é em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. Tá? Então veja que nos 3 salmos, ele está apontando para caminhos que são diferentes dos caminhos do pecador, o caminho tenebroso. Então é muito importante que quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, lá em João, ele está respondendo uma pergunta, não é? Uma pergunta do Filipe, né? O Filipe pergunta para ele, Senhor, tu vai para onde? Mostra-nos o caminho. E aí Jesus até fica surpreso com essa pergunta, porque depois de 3 anos, eles perguntam isso para Jesus, e Jesus falou assim, peraí, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não sabem o caminho? É quando Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, caminho aponta para direção, para sentido. Tá? Como verdade, Jesus é a palavra final em tudo. Eu sempre digo para vocês vão ouvir muito eu falar isso. Quando se refere à palavra de Deus, o povo de Deus não pode ter dúvidas, porque a palavra de Deus ela é absoluta. Não há meia verdade com Deus. Uma meia verdade é mentira. Ou é ou não é. Tinha um pastor que Deus já recolheu, o pastor Jairo, na Assembleia de Deus, lá no setor 7 de Guianás, ele costumava falar, ou o crente é, ou o crente não é. Ou ele está na verdade, ou ele não está. Pilatos, governador romano na província da Judéia, momentos antes da morte de Cristo, fez a ele a seguinte pergunta, o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, né? O que é a verdade? Essa pergunta está lá em João 18:38. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? E visto isto de novo, saiu a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. O próprio Pilatos, ele responde, ele chega à conclusão de que ele não viu culpa nenhuma em Jesus para Jesus ser condenado. Tá? O termo grego para verdade é aletheia, tá? Que significa de acordo com a verdade, na realidade, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Ou seja, de acordo com o sentido original do termo, podemos dizer que não há margem para erro, não há margem para engano em Jesus. Não há dúvida, o crente não pode ter dúvida com relação à salvação que nós estamos falando aqui, tratando aqui, quando Jesus fala, eu sou a direção e eu sou a verdade, caminho e verdade, a direção e eu sou o quê? Aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é absoluto. Em termos de palavra de Deus, não pode haver dúvidas. Foi aquilo, é aquilo e é aquilo. Pode passar
100 anos, 1000 anos, todos nós podemos morrer, Jesus não voltar na nossa geração, vir nossos filhos, vir nossos netos, pode daqui 30 anos o carro está voando aqui, tá? Pode ser, sabe, o mundo está de uma maneira que a gente nunca imaginaria, em termos de tecnologia, pode ser, mas a verdade de Deus não muda, ela é absoluta. Tá? Então Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a direção e eu sou a verdade absoluta. Tá? Os conceitos humanos podem mudar, variar, desgasta-se com o correr do tempo. Hoje eu penso de um jeito, posso mudar minha opinião daqui a um tempo. Os nossos conceitos humanos, eles mudam, eles variam. Tá? Mas a verdade de Deus permanece absoluta, porque nele não há qualquer sombra de variação, uma vez que Deus, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Tá? Então mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, que agiu no Novo Testamento, que agiu na história da igreja, é o mesmo Deus. Não há sombra de variação nele. Tá? Podemos ver a aplicação da verdade através da Escritura. Primeiro, o homem precisa ser guiado por ela. Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. Então o homem precisa aprender a ser guiado pela verdade, sempre, irmãos. A verdade às vezes machuca, dói, sim, mas ela precisa, irmãos, prevalecer na nossa vida. Na vida do cristão tem sempre que prevalecer a verdade, sempre. Nós precisamos aprender a ser guiado pela verdade. E aonde que nós encontramos a verdade de Deus? Na sua palavra. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, é bonito quando a gente vê o culto avivado, manifestação de dons, é bonito? É. Mas o que manda é a palavra. Tem que ser a palavra. Temos que ser guiados pela palavra, porque a palavra é a verdade. Tá? Ela é nosso escudo, Salmo 91:4, né? Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é escudo, o que nos protege contra as astutas ciladas de Satanás. Uma das nossas armas é o escudo de Deus, que é a sua verdade, a sua palavra. Tá? E como vida? Como vida, Jesus garante vida abundante na terra e vida eterna nos céus. A palavra vida no grego, assim como a palavra amor, tem pelo menos 3 palavras que, traduzidas para o português, falam de amor, né? Ágape, filéu e eros. O amor eros é o amor conjugal, é aquele amor da paixão, do esposo pela esposa. O amor ágape é o amor incondicional, é aquele amor onde se ama sem esperar nada em troca. E o amor filéu é o amor entre irmãos, o amor fraternal. Tá? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí eu preciso pensar assim, peraí, se a palavra amor tem mais de um significado, a palavra vida também tem no grego. Ela tem a palavra zoe, que se refere à vida imaterial, e tem a palavra bios, que é a vida natural. Essa palavra aqui que vai dar origem à palavra biologia, estudo dos seres vivos. Então bios é quando se refere à vida física, a nossa vida aqui agora, bios. Mas quando a Bíblia se refere à vida eterna, ela usa sempre a palavra zoe. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, a direção, eu sou a verdade, ou seja, absoluta, não há dúvida, e este caminho e esta verdade vão resultar no destino. E Jesus usou a palavra zoe, ou seja, ali ele está falando da vida eterna. Que capítulo que é mesmo que nós estamos falando? João 14, né? Versículo 6. O que Jesus fala no versículo 1?
É muito conhecido, né? De João 14. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Ele está falando então de salvação. Ele está falando sobre isso. Tá? Então, quando Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo para os seus discípulos, ó, eu sou a direção, em mim não há mentira, em mim não há dúvida, e esse caminho e essa certeza vai garantir a vocês a vida eterna. Jesus estava respondendo a pergunta do Filipe. Filipe não falou assim, para onde o senhor vai? Mostra para nós o caminho. Jesus falou assim, ó, então vocês vão para esse lugar também, mas precisa seguir isso aqui, caminho, verdade, vai chegar na vida, tá? Então, agora, por exemplo, só para fazer a comparação, tá? Aquela outra passagem que Jesus falou assim, ó, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para dar vida e vida com... Aí Jesus está usando isso, porque lá na verdade, né, não sei se os irmãos repararam, João 10, né? Jesus ali não está falando de Satanás, né? Muita gente troca, né? Acrescenta a palavra, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não é isso que está falando lá. Está falando ladrão, tá? Mas Satanás ele tem essas atribuições? Tem. Eu não vou dizer que o inimigo não veio para matar, ele não rouba, ele não destrói. Mas ali o contexto é de falsos pastores. Ali a mensagem que Jesus está falando, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas reconhecem a minha voz. Eu não entro pela janela como ladrão, eu entro pela porta. Aí está dizendo, ó, o ladrão é esse que entra pela janela, que tenta matar as minhas ovelhas. Ele está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres, é disso que ele está falando. Aí está dizendo, ó, esses falsos pastores, falsos mestres, a função deles é qual? É matar, roubar e destruir. Tá? E aí eu digo para os irmãos, a gente fica muito hoje preocupado com Satanás. E na verdade, quem está matando a igreja é os falsos pastores. Eles que estão matando a igreja. Eles que estão fazendo desviar o povo. Quando os irmãos tiverem tempo, leiam Jeremias capítulo 23. Lá em casa, lá nesse tratado, Jeremias 23, quando Jeremias ataca os falsos pastores, o que Deus fala desses falsos pastores? Tá? Então, irmãos, Jesus está dizendo que Ele fornece, concede para nós a